Vou convidar o professor Edson Passetti e agradecer imensamente a disponibilidade dele estar aqui. E ele vai conversar com a gente, fazer a conferência de abertura, o governo da vida e políticas de aprisionamento. Bom dia. Eu queria, antes de mais nada, agradecer esse convite para estar no encontro de algo que chama Penses, não é? Que é muito bom. Mas também a gente tem que pensar sobre isso, esse pensar, não é? Eu acho extremamente relevante que uma universidade como a Unicamp dedique-se a um fórum desse tipo, perguntando sobre prisão e prisão para quê, e que nos levará a algumas reflexões a respeito do abolicionismo penal, principalmente para mim, que venho de uma universidade que é a PUC de São Paulo, que sempre foi muito conhecida como uma universidade de práticas e de pensamentos livres, e que hoje em dia anda numa fase de práticas e pensamentos de punição. Então, como o tempo anda escuro, não só porque está nublado hoje, assim, é tão visível, não é uma metáfora, não é? Estar com vocês e dentro de um evento como esse é realmente muito empolgante. Achar ainda uma universidade que se dedique a pensar coisas libertárias, como como acabar com a prisão, né? Porque alguém falou aqui da chave de ouro. Não é? Para mim, pode ser uma chave enferrujada, desde que a gente enfie na prisão, meta o pé, quebre ela lá dentro e a prisão desapareça. Porque uma das questões mais impressionantes que a gente convive, e aí qualquer um de nós, não precisa ter nem conferência, não é? Pode verbalizar, é que a prisão não serve para nada. Mas todo mundo quer saber por que ela continua, todo mundo gosta que ela continua, não é? Para que serve? Todo mundo sabe que ela não serve para os propósitos para o qual ela foi edificada, mas também todos querem que, de certa maneira, ela continue reformada, que ela continue oxigenada, limpa, asséptica, etc., com a participação da sociedade civil organizada ou não, dos intelectuais presentes sim, dos carcereiros com uma nova vestimenta humanista. Por quê? Porque as pessoas não conseguem pensar sem prisão. Porque as pessoas precisam pensar e existir dentro de um quadro de encarceramento que é um pouco anterior à prisão prédio, edifício, moderna, tal qual nós a conhecemos, e que talvez seja o ponto da reflexão que eu quero colocar para vocês e que gira em torno da punição. Eu queria só fazer esse preâmbulo, não é? Porque, por favor, não gaste sua cabeça nem seu tempo o que nós vamos colocar no lugar da prisão. Não, acho que esse fórum não é para se discutir o que eu vou colocar no lugar da prisão. Talvez pensar a vida livre, como já foi colocado aqui inicialmente, voltada exclusivamente para algo que possa ser possível, e é possível sem prisão. Ok? Eu trouxe um texto. Se ficar muito chato a minha exposição via a sequência desse texto, vocês podem falar, para aí, fala sem texto, porque está enchendo a nossa paciência. Mas eu procurei fazer um texto que levasse um pouco a essa reflexão em torno da punição, em torno dessas utopias contemporâneas, etc., e que talvez seja um bom começo para as sessões que ocorrerão ainda hoje. Não é? Então vamos lá. É normal em nossa cultura considerar a punição como algo natural e espiritual. Vestígios de civilizações são invocados, assim como as filosofias, as humanidades, as ciências do comportamento, as observações sobre os animais e outras culturas, para constituir a punição
como algo inerente ao humano e à cultura. Os antropólogos talvez sejam os que deram mais atenção à punição, não tanto pela imputação de um valor que orienta a observação de práticas entre povos inicialmente chamados de selvagens e depois primitivos e indígenas, que carecem de alma, fé e rei. Os antropólogos não entraram entre os indígenas somente para ver como ajustá-los e adaptá-los, ou simplesmente colaborar para dizimá-los, como os missionários e os colonizadores. O antropólogo Claude Lévi-Strauss, em Tristes Trópicos, registra de modo contundente que as sociedades chamadas primitivas têm um modo específico para lidar com os desvios às regras. Elas simplesmente ritualizam o desvio e o trazem para o interior de suas relações de modo habitual pelos cerimoniais. Educam suas crianças na liberdade dos jogos e pequenos combates que fundamentam a força e presença do guerreiro, pois nessas sociedades é de suma importância saber guerrear. Nelas não há soldados. A essa prática regular, o antropólogo francês chama de antropofagia, em oposição ao que se passa em nossas sociedades, fundadas na figura do soberano, o rei, o príncipe, ou mais abstratamente o povo, cujos costumes não admitem os desviantes e que procura expulsar esses indivíduos das casas, para fora das cidades, para reformatórios, internatos, asilos, hospícios, exílios, prisões, enfim, espaços socialmente aceitos e passíveis de modificações, mas, acima de tudo, espaços de mortificação. São as sociedades antropoêmicas que vomitam a nossa, que vomitam seus dejetos como alimentos podres, mastigados e engolidos sem um mínimo de discernimento, e que os destinam aos arquipélagos carcerários. Outro antropólogo, Pierre Clastres, levou adiante tais reflexões sobre a educação para a luta dos guerreiros e os modos de assimilar desvios para concluir que as sociedades indígenas, com baixa hierarquia, são sociedades que lutam contra o Estado. É normal estudarmos as filosofias, a história, as sociedades sempre em evolução, e nos depararmos com os efeitos modernos da utopia. Lugar seguro, ideal possível, espaço das mil coisas equacionadas, como desigualdades, conflitos e até mesmo o fim da guerra, com os monopólios de armas e soldados pelo Estado. E por que não, de todo equipamento sideral de controle e morte dirigidos para alvos precisos, que também não deixam de ser alvos civis. Se quisermos, de modo condescendente, concluir que a ameaça de guerras, como as que conhecemos, até quase o final do século passado, está em desuso ou desaceleração, também não há como deixar de constatar que o mercado de armas, usadas por terra, mar e ar, se robustece e traz consigo estados de violência que vão, como bem sublinhou o filósofo Frédéric Gros, da ameaça e efetivação pelos terrorismos até as modulações acerca da criança maltratada. Ou ainda, como sublinhou o sociólogo e poeta Hans Magnus Enzensberger, entramos na era dos perdedores radicais, que vão dos terroristas nascidos nos guetos de países ricos aos jovens bem alimentados, educados e surpreendentes assassinos nas escolas estadunidenses. Para todas essas ocorrências, nada mais adequado do que a aplicação do princípio da racionalidade neoliberal voltado ao controle geral das impunidades e, como é impossível acabar com o chamado crime, as suas gestões compartilhadas. Seja na democracia representativa, participativa ou mesmo no socialismo, não se imagina outra maneira de enfrentar desvios, seja de degenerados ou de degradados, sem punição. Imagina-se
Uma punição a mais é destinada a cada movimentação capaz de produzir uma conduta criminalizável que vai da casa à escola, passando pelas empresas e parlamentos, e pretende governar a ordem com instituições austeras, acopladas ao regime das penas alternativas e da justiça restaurativa. A utopia da sociedade capitalista, que é sempre a continuidade real ad infinitum, ou a dos socialistas revolucionários ocupando o aparelho do Estado em nome da igualdade e liberdade futuras, essas utopias não abrem mão do encarceramento e, ante dele, da punição para crianças com vistas a uma saudável vida adulta. Normaliza, naturaliza e justifica a cultura da punição com suas correlatas recompensas. É preciso estar preso ao sagrado, ter fé, pois o que deixou de ser sagrado para alguém, na filosofia ou na religião, deixou de ser humano. Alguém pode se livrar de um costume moral, mas são poucos os que se libertam da moralidade, a ideia do costume moral. Para Max Stirner, autor de um livro singular chamado O Único e Sua Propriedade, dos anos 1840, um livro recolhido pela censura do Estado prussiano. Nesse exemplar, o Max Stirner diz que o protestantismo fez do humano um verdadeiro estado de polícia secreta. A consciência, uma espiã sempre alerta, vigia todos os movimentos do espírito e tudo faz e pensa, e tudo que faz e pensa é para ele uma questão de consciência, ou seja, uma questão de polícia. É interessante essa pegada, né? Estamos sob o comando do espírito que nos guia à utopia. A ilha dos bem-aventurados de Platão, o paraíso cristão, a igualdade socialista, a concorrência capitalista, a Amaurota, a principal cidade na ilha de Thomas More, por certo, um contraste com outra ilha, a da Inglaterra, de onde More fora embaixador, enviado a Flandres em 1815 por Henrique VIII, para defender os interesses comerciais britânicos diante da proibição da importação de lãs pelos Países Baixos e subsequentes ameaças de retaliações. No ano seguinte, Thomas More publica Utopia. Em 1535, portanto, em 1516, ele escreve Utopia para o rei serviçal. Em 1535, é decapitado a mando do mesmo rei que serviu. Seu relato se baseia no depoimento coletado do marinheiro português Rafael Itlodeu, que hipoteticamente teria acompanhado Américo Vespúcio em suas viagens relatadas em Mundos Novos, de 1507. Itlodeu seria um conselheiro que recomenda aos reis da Europa sobre a boa política de utopia. Esta ilha, Utopia, como saberemos ao longo do livro, deve sua república, ou melhor, a melhor das repúblicas, segundo Itlodeu, a um invasor, o rei Utopos, que se instalou e lhe deu seu nome. Produziu mudanças, introduzindo seus valores, e com isso garantiu o progresso atingido pelos primitivos, pois sem essa inovação, aos primitivos seria impossível alcançar a civilização. Tornaram-se autônomos, sem depender da relação com o exterior, constituindo uma república fechada em si mesma. De certa forma, liberal e, ao mesmo tempo, iliberal. Um tanto epicurista, um certo jardim das delícias, não é? Supostamente fechado. Entretanto, como relata Thomas More, se o povo de Utopia coloniza os vizinhos, é porque estes os admiram. Abre-se assim o epicentro difusor da boa colonização, para o bom imperialismo e para o internacionalismo.
Porém, como relatado por Itrodeu, se deve à memória do narrador, e a memória sempre é imprecisa, as ambiguidades necessárias e suficientes. Ao mesmo tempo, a partir de Thomas More, surge o reverso dessa utopia positiva, uma palavrinha que também está muito em onda, a distopia, ou utopia negativa. Porém, poucos se interrogam sobre o que há de distopia na utopia, posto que o ideal de perpetuação das melhorias capitalistas atuais deverá nos conduzir e está em jogo certa totalização que governa as demais relações de cima para baixo, relações de soberania e obediência. E é por isso que demonstra sua viabilidade. Na época, no presente e na permanência do desejo futuro, ou seja, a realização do desejo futuro está na melhoria do quadro histórico local europeu da época, assim como a atualidade planetária por meio da Organização das Nações Unidas, supondo a constante continuidade de elementos da utopia possível no presente socialista, no presente capitalista. Os elementos distópicos geralmente reduzem-se aos universais liberalizantes interceptados em quaisquer épocas e espaços. Pois quando esses universais estiverem institucionalizados, espera-se que funcionem como efetivação em direção à utopia positiva por meio da democracia. A democracia, é simultaneamente reparadora de distopias, como o nazismo, que foi uma distopia, segundo os liberais, definida a posteriori, que funcionava para interceptar, tática e estrategicamente, a distopia socialista. Todos nós sabemos que o nacionalsocialismo só pôde ser o que foi porque os liberais apoiaram abertamente, porque viam o nacionalsocialismo como uma forma de conter a expansão do socialismo. Aqui não está em jogo se um é melhor ou pior, se o outro era mais bonzinho, mais bonitinho, se tinha Stalin ou se tinha não sei quem, etc. O que está em jogo é como é que funciona essa estratégia. Quer também? Água. Não, põe ali. É só de vez em quando dar uma secura, né? Vocês já sentaram aqui, né? Sabe que dá aquela secura que você fala, porra, será que está dando certo? Não é? Aí vai secando a boca. Tá? Vou lá, vou continuar. Mas é pouco isso, não é? Entretanto, os elementos distópicos, vamos lá, torturas, penas de morte, castigos supliciais normais no passado e questionados no decorrer da história, até serem definitivamente revestidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1848, estão presentes na própria utopia, na medida em que está em jogo alcançar no horizonte a paz universal sob o regime capitalista, que se estenderá de Kant a Rousseau, ou mesmo pelos socialistas com a totalização da produção. Entramos todos nesse filão. Como opostos complementares, globalização e totalização socialista compõem as suas relativas utopias, seguindo paradoxalmente More, assim como afirmam as mesmas distopias secundárias para fazer funcionar suas economias e regimes políticos. Que cilada, né? Cair na utopia. Não é? O Michel Foucault tinha o hábito de dizer que as utopias consolam. Eu acho que ele tinha razão, não é? Porque ficamos todos nos seus devidos lugares, muito bem educados. Enfim, talvez para equacionarmos essa subordinação dos costumes ao soberano, seja ele qual for, devêssemos olhar para o discurso da servidão voluntária de Etienne de la Boétie, redigido por volta de 1548,
portanto, 13 anos depois da Utopia, do Thomas More. Para ele, são os costumes que poderão liquidar com a servidão ao tirano essa conduta naturalizada que faz com que se prefira seguir um tirano a si próprio, que nos prende à fé na religião e na filosofia como uma ideia fixa. Para lembrar a quem não sabe, esse texto do Etienne de la Boétie foi redigido quando ele tinha 16 anos. Não é? É muito importante essa revolta do jovem não ser domesticada na sua vida adulta. Não é? Mas quem é adulto e não foi revoltado antes, também não perdeu, pode encontrar, vai encontrar seu momento certo para botar esse incêndio para funcionar, não é? Que antes de tudo veio o fogo. Não existe nada antes do fogo, não é? Até nós, não é? Não é verdade? Voltamos lá para trás, homem macaco, a primeira coisa que a gente fez com o fogo foi o quê? Fazer um assado. Não foi? Acho que algumas coisas a gente pode assar. Eu estava falando aqui dessa coisa como nós somos presos à fé, não é, na religião, e na ideia fixa na filosofia, nesse sagrado. Governados pelo Espírito, estamos sob os abalos possíveis no corpo, pelo sensível, que deve se ajustar ao comando do pensamento, dos pastores que guiam a consciência de alguém em um patamar superior hierárquico. Thomas More, ao final da sua Utopia, dedica-se à religião dos utopienses, ressaltando a unidade exemplar e admirável do cristianismo, assim como a liberdade da religião defendida pelo rei Utopos, que garantiria a paz pela permanência da imortalidade da alma, pela manutenção da moralidade, bem antes da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, como vocês podem apreender, não é? Nada vem da circunstância imediata. Para tal é imprescindível punir, principalmente os ex-utopienses, com escravidão, porque, segundo More, ao virarem as costas, por terem virado as costas à excelente educação e à melhor formação moral possível. As relações sexuais, antes do casamento, também eram punidas, não é? Não se pode mais casar senão com o perdão do príncipe. A lei depois vai arrumar isso direito. Assim como ficam desonrados pais e mães que acobertam o sexo em sua casa. Tem muita gente aqui que já está fora disso. E um segundo adultério já não era mais perdoado, mas era imediatamente endereçado para a pena de morte. As demais penas, em Utopia, não são fixas e variam segundo as transgressões. Em Utopia, assim como na história das punições, variam as penas e as chamadas condutas criminosas. E desde então, antes e depois de Utopia, permanece o mediador, a punição divina, a razão punitiva dos pais, dos professores, policiais, juízes de qualquer superior, que nos deve ajustar ao celestial e ao terreno, cada vez mais normalizado. Os anormais, perigosos, iracundos e insurretos, nada mais são do que sujeitos que atestam a fusão do celestial com o terreno pela desrazão ou mesmo pela razão. Mundo dos soberanos de lá e de cá, mundo que se conforma em função do altruísmo, a maior expressão do egoísmo, ou em palavras mais recentes, mundo da tolerância que deixa inalterada a relação fé-pensamento. Não há corpo que não deva ser governado pelos pastores, pelo Estado, por cada súdito cidadão em relação ao outro, sendo esta a maneira mais efetiva de perpetuação da sujeição e de produzir o amor à obediência e a concomitante renúncia e entrega de si, ou seja, o assujeitamento. Troquem o soberano, recomendam,
mas não abdiquem de ser um verdadeiro estado de polícia secreta, reformador e reformista, ao lado ou contra Rousseau, conhecendo ou desconhecendo o panoptismo de Jeremy Bentham. O corpo é alvo do governo pelo espírito. Nele não devem mais permanecer as expressões dos suplícios públicos, depois que essas marcas moveram o povo contra o soberano. Nesse instante, e foi nesse instante, que apareceu a prisão moderna, para governar as almas e robustecer os corpos nas atividades destinadas pela prisão. Disso já sabemos muito desde Vigiar e Punir, de Michel Foucault. Entretanto, prolongam-se os suplícios privados, ainda que hoje estejam monitorados pelo controle à criança maltratada, à mulher espancada, etc., etc., garantidos pela Constituição que zela pelos filhos como propriedade de seus pais, como bem situou nesses termos John Locke, já em 1632. Estamos numa época longeva em que se pensa o pensamento que governa o corpo, os súditos, a sociedade, e pelo qual é imprescindível a punição, inclusive ao soberano, quando ele se exceder em suas prerrogativas. Substituí-lo é justo desde que mantida a moralidade. Primórdios do capitalismo e do liberalismo. Concluiremos essa reflexão, por enquanto, com Stirner, com Max Stirner. Citação: a nossa unidade é o Estado, e nós que nos unimos formamos a nação. Na nossa comunidade de nação ou Estado, nós somos apenas homens. O modo de mover, isso diz apenas respeito à nossa vida privada. A nossa vida pública, ou como membros de um Estado, é puramente humana. Tudo que de desumano ou egoísta possamos ter é rebaixado à condição de coisa de esfera privada, e separamos claramente o Estado da sociedade civil, onde reina o egoísmo. O homem autêntico é a nação, o indivíduo é sempre egoísta, e conclui Stirner: este é o discurso da burguesia. Fim da citação. O tema distopia ganha cada vez mais presença no debate democrático. Define lugares ou situações de extrema opressão. Sua procedência recente vem de ficções literárias a respeito do totalitarismo, conectadas com os efeitos da Segunda Guerra Mundial e a disputa entre capitalismo e socialismo. Mas distopia também é algo anômalo relacionado pela medicina aos órgãos pélvicos e se refere ao tudo possível e imaginável a respeito do saber sobre o sexo a partir da distopia genital ou prolapso dos órgãos pélvicos, geralmente associados ao útero e à vagina. Mulheres, vocês são perigosas mesmo. É interessante essa procedência da distopia, né? Da onde ela vem modernamente, essa noção. Não é só da ficção, do paralelo com a utopia, tem uma coisa precisa. E pelo menos eu acho. Sem recusar essa referência, que situa o poder da medicina sobre o corpo da mulher, ou mesmo da relação da distopia com o feminino, mas dela não nos ocupando no momento, concentremos-nos no específico da distopia contemporânea, o poder punitivo e seu exercício recoberto de humanitarismo nas prisões para adultos e jovens, ou seja, o normal como distopia. Os reformadores penais declaram sem rubor que a prisão não serve para nada. É escola de delinquentes, espaço para penalizações suplementares, mas também lugar de negociações penais e econômicas, espaço contínuo dos ilegalismos, modo de penalizar a família e disseminar estigmas, etc., etc., etc. Inseriram recentemente as penas alternativas como ideal de redução do prisão-prédio.
o efeito foi inverso. Não só mais condutas criminalizáveis e penalizações apareceram para serem executadas agora a céu aberto, inclusive envolvendo os próprios apenados, com funções de monitoramento sobre os demais, como as prisões de segurança máxima, gestões compartilhadas entre a administração penitenciária e organizações não governamentais, e o mais surpreendente, a gestão da prisão com a organização de presos. Tudo isso atravessa e muitas vezes procede das prisões para jovens governadas por penas eufemisticamente intituladas medidas socioeducativas. Os encarceramentos se expandem, as penalizações aumentam, os suplícios privados não acabam. Mas, mesmo assim, indivíduos livres, democratas ou não, desejam mais punições, um combate incessante e avassalador contra todos por meio do indivíduo. O indivíduo Estado de polícia secreta, contra as impunidades. Enfim, para os fins dessa argumentação, antes da prisão, estamos presos à moralidade. Portanto, a prisão não nos é exterior e é impossível delimitar um dentro e um fora da prisão. Ela é, como bem salientou o Michel Foucault, a imagem do terror. Em poucas palavras, estamos todos presos. Estamos. Direito penal e normalizações andam lado a lado. Produzem penas e sanções, avaliam, dimensionam, educam, disciplinam, ressocializam, adequam e adaptam. Funcionam tanto em sociedades disciplinares, por vigilância e confinamentos, que todo mundo já conhece de cor e salteado, como ampliam seus raios para as chamadas sociedades de controle atuais, com monitoramento constante a céu aberto, em função de garantir a segurança de indivíduos e estados. A atual conexão entre gestão penitenciária e organização de presos repercute, ora em uma baixa das revoltas nas prisões, que é quase uma constante, alterada por um certo episódio de alta, como o que ocorreu agora em janeiro. Por quê? As organizações de presos, por meio de legalidade do regime dos ilegalismos, passaram a governar de modo compartilhado a boa disciplina das prisões. Não se governa mais prisão sem a organização dos presos na prisão. Portanto, definitivamente está escancarado que não existe prisão sem ilegalismo. E que não tem nem delação premiada que funciona ali. Porque o empresário ali, ele é muito mais radical. Ele não está fazendo média para redução de pena. Ele está fazendo média por lucratividade do empreendimento chamado prisão. Não é? Isso chama-se, vocês sabem os vários nomes que essa organização de prisioneiros tem no Amazonas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, etc. Não preciso aqui nomeá-las e nem vou dar essa cancha. Como também não vou falar nome de empresário nenhum aqui, também não vou dar cancha. Tá certo? Todos são iguais. Eles não merecem ser distintos por algum critério hierárquico. Eles estão dentro da mesma moralidade, portanto, são partes intrínsecas e inseparáveis. Não é? Nunca devemos esquecer que esses ilegalismos na Europa do século XVII ocorriam regularmente entre os ilegalismos da burguesia ascendente e das classes populares. Isso foi também no século XVIII, esse ilegalismo foi fundamental, não só para a futura burguesia, como também para o futuro das revoluções do próprio operariado. Não é? É que, a partir da Revolução Francesa, é que gradativamente essa dinâmica da coexistência dos ilegalismos acabou se consolidando num quadro legal, constitucional e de código penal
que organizou o que era o ilegalismo burguês em legalidade, não é? E o que deveria perpetuar-se como ilegalismo, que eram desde o pequeno furto até a emergência dos perigosos, que são os revolucionários do século XIX. Não é? Que estão muito corretos também outros pesquisadores, que vão mostrar que essa tensão é tamanha no século XIX, que só depois do massacre da Comuna de Paris, de 1870 a 1871, é que finalmente essa estratégia de governo da burguesia conseguiu encontrar uma forma de aplacar o revolucionário do século XIX, produzindo a chamada legalização da classe operária, com a introdução do direito jurídico e legislação trabalhista plena, o que, paradoxalmente, criou não só o operariado que seguiu os ditames dessa legalidade, como também os reformadores dentro do socialismo e, paradoxalmente, os próprios revolucionários. Não é? Isso é uma coisa que a gente tem que voltar a pensar. Como é que a legalização da classe operária, não é, criou esse, vamos dizer assim, o seu consolo. O seu consolo. Ok? Vou acabar já? Não sei também. Não, mas eu tenho que falar de abolicionismo. E como esse evento aqui vai falar de um monte de coisas desse tipo, não é, que eu estou insinuando, eu procurei escrever um pouco para quase que fazer uma introdução geral à densidade das mesas que virão depois. Então, a minha exposição é bem panorâmica nesse sentido, ok? Só para isso. Bom. É tudo porque a conexão, né, está aqui. A atual conexão entre gestão penitenciária e organização de presos repercute, ora, em uma baixa das revoltas e, ora, em uma episódica alta. As organizações de presos, por meio da legalidade e do regime dos ilegalismos, passa a governar de modo compartilhado a boa disciplina nas prisões. E a racionalidade neoliberal sai mais uma vez fortalecida, pois não havendo como conter todos os crimes, torna possível a nova gestão dos ilegalismos. Não me aterei ao crescimento da população prisional jovem e adulta, de homens e mulheres, decorrente do combate às drogas, porque isso voltará aqui sem dúvida. Diante dessa moralidade histórica que se institucionalizou desde o início do século passado, condenando o uso de drogas, nunca se viu tamanha lucratividade no comércio de armas, no funcionamento de bancos, na indústria farmacêutica e na nova indústria do controle eletrônico do crime, com políticas repressivas como tolerância zero, assistenciais como redução de danos ou de acolhimento de usuários que dinamizaram as clínicas, geralmente religiosas, de combate ao vício, e que operam como tópicos mundos afastados desses mesmos vícios, chamados de comunidades terapêuticas. Tudo funciona sob a mesma moralidade, ainda que não funcione para a chamada vítima ou população vulnerável. Mas esta se encontra mapeada, georreferenciada e disponível em banco de dados para as chamadas políticas públicas e seus técnicos, beneficiados com empregos fixos ou intermitentes, que operam também na terapêutica a céu aberto. Agora eu vou entrar finalmente, e para concluir, no porquê eu vim aqui. O abolicionismo penal é uma utopia? Porque eu encho o saco desse tipo de coisa, né? Para vocês acho que não, mas para nós que lidamos com isso, muita gente fica, abolicionismo penal é uma utopia. Já comecei pela utopia para não perder tempo com essa discussão, ok? O abolicionismo penal é uma utopia? As práticas anarquistas com educação de crianças são idealizações? Comecemos pela segunda. Em seu derradeiro curso A Coragem da Verdade, Michel Foucault chamou a atenção dos pesquisadores para o fato deles não darem a devida atenção às práticas do militantismo, como a Cecília se referiu aqui,
quando estas interceptam a organização sob a forma de partido. Como em outras ocasiões, Foucault estava atento às resistências e a como se produzem subjetivações que borram essa figura histórica em nossa cultura, que é o sujeito e as formas de sujeição. Estava traçando a transhistoricidade do cinismo como prática de liberdade. E, de certo modo, há muito mais de cinismo nos anarquismos do que estoicismo. Mas essa é uma outra conversa. Interessa que os anarquistas procuraram em suas práticas uma educação livre das crianças, e por educação livre entende-se um modo de associação em que a punição não está no centro ou na periferia do acontecimento. Isso se assemelha às condições indicadas pelo antropólogo Pierre Clastres no início dessa exposição. É certo, trata-se nos anarquismos de associações em função de uma cultura libertária que forma guerreiros para a vida. Trata-se de associações com ausência de hierarquias, com comandos superiores, em que funcionam as práticas da parresia, a coragem de proferir a verdade sob o risco de vida. Por isso mesmo, é que os anarquistas sempre foram tidos como perigosos terroristas, degenerados, como bem sistematizou a antropologia criminal de Cesare Lombroso. Para os anarquistas, em suas práticas, o desvio é integrante como transgressão desconhecida. É mais que um desvio, é uma deriva pela qual esses nômades produzem alimentação natural, sexo livre, associações surpreendentes, escolas antidisciplinares, cuidados com a natureza, enfim, práticas transgressoras, muitas das quais hoje em dia apaziguadas no cotidiano estúpido e ignorante de anônimos cidadãos benfeitores. O fim da punição começa em cada um. Não é uma meta, não é uma utopia. É uma heterotopia, ou seja, a realização imediata de uma vida livre, uma ação direta. Michel Foucault, num pequeno escrito intitulado Outros Espaços, de 1967, situa as heterotopias como contraposicionamentos, lugares de realização real das utopias, como momentos de crise em sociedades que não têm a pretensão de consolidar valores universais, como a nossa, mas também como idealização na nossa sociedade dos recolhimentos, como espaços reais que realizam uma utopia, como clínicas psiquiátricas e casas de repouso. Você vê que o conceito não é assim, eu sou do bem e você é do mal. Não é? Ele está tratando de como essas utopias são realizadas na realidade por todos os lados. Portanto, as utopias capitalistas sempre se realizam, ainda que em determinadas situações, como distopias não reconhecidas. Mas naquela ocasião, Foucault estava interessado em posicionamento e contraposicionamentos. E esses, como sabemos, os contraposicionamentos geram novos posicionamentos, novas relações de poder. Não é? Bastaria relembrar aqui, como já foi citado lá no começo pelo Stirner, a reforma de Lutero, que foi um contraposicionamento ao catolicismo, à ética do capitalismo, como bem observou o sociólogo alemão Max Weber. Depois de 68, os anarquismos deixaram de ser como contraposicionamentos, como fora o jornal La Phalange, em 1830, que foi o primeiro a mostrar aquela situação dos ilegalismos que coexistiam e que foi o primeiro a elaborar que o crime de lesa sociedade era o da burguesia. Esse jornal fourierista chamado La Phalange, que situou a unidade política dos ilegalismos populares contra o direito penal e que, como todos vocês sabem, encerra o livro Vigiar e Punir. O verdadeiro crime é o da burguesia contra o povo, quando os seus ilegalismos se transformam em leis e se constrói o infrator como delinquente relacionado à sua história de vida, saber proporcionado pelo acoplamento das humanidades
a ciência do direito penal e que persiste até hoje, quando os técnicos humanitários não conseguem pensar nada que não seja reformar a criminologia, deixando intocável a moralidade. Haja vista como o movimento antipsiquiátrico se metamorfoseou em antimanicomial. Depois de 68, os anarquistas deixaram o contraposicionamento de lado para expandirem seus percursos nômades por territórios e linguagens com computa informacional. Acionaram, a partir do movimento antiglobalização, desde o final da década de 90, as mais efetivas ações diretas. Outros a eles se juntaram, se separaram ou encontraram conforto em ONGs e fundações. Muitos se surpreendem com suas táticas, como o Black Bloc. E como sempre são revoltados e transgressores, recusam identidades, não dão sossego, não são muito amigos. Ou melhor, têm inclusive impulsionado os acomodados a constatar os limites da democracia representativa e participativa. Tem um preço. É claro. Afinal, estamos no capitalismo, sob a racionalidade neoliberal, que amalgama a todos ao Estado como categoria do entendimento. É, enfim, a vitória do kantismo governando a direita e a esquerda. O abolicionismo penal, agora vamos à resposta, não é uma utopia. Também emergindo do acontecimento de 68, que os conservadores e moderados bradam que deve ser esquecido, considera que cada infração é uma situação-problema. De início, tal constatação enfrenta diretamente o direito penal, por sua economia das penas, sua suposta validade universal, para explicitar que o direito penal é seletivo, como expusera o La Falange no século XIX, anteriormente no século XVIII, um inglês chamado William Godwin, no seu pouco conhecido escrito chamado Da Justiça Política, de 1793, quando pela primeira vez escancarou que utópica é a ideia de prevenção geral. Lidar com a situação problema hoje em dia é estancar as delegacias, agilizar o procedimento, situar infrator, vítima, promotores, advogados, técnicos e juízes numa relação horizontal, procurando encontrar uma resposta-percurso para cada caso, sem o uso da cadeia ou dos monitoramentos pessoais ou eletrônicos, afastando o sequestro violento dos corpos envolvidos nessa situação. É também indenizar a vítima e, principalmente, produzir com isso redução de custos do Estado com o sistema penal. Não é? Afinal de contas, eu estou terminando, mas eu gostaria de falar disso, não é? Que é sempre um exemplo bem, para mim, mais visível de como é que funciona tudo isso. Você é um pobre Zé Mané brasileiro que tem o sonho de todo pobre Zé Mané brasileiro, que é ter o quê? Um automóvel, não é? Aí você economiza a vida inteira, não é? Come pão, arroz e ovo, pão e ovo é outro que come, né? Come arroz e ovo direto, etc., né? Para conseguir comprar o seu carro. Aí ele comprou, usado, não é? Ele limpa todo dia, ele lava, ele ilustra, não é? Vê os pneus, etc. Sai com a namorada, com a mulher ou com o casinho que ele tem, não é? Vai levar os filhos para passear no fim de semana, etc. Deixa estacionado na rua, porque pobre deixa carro na rua, e quando ele volta do seu passeio com a mulher, com a namorada nova, com seus filhos, etc., cadê o carro? Gorou. Sumiu. Desapareceu. Nunca mais será encontrado. Porque os iguais a ele, que trabalham na delegacia,
não dão a menor importância para um carro furtado. Às vezes o policial da delegacia é seu próprio vizinho. Fala assim, vou quebrar seu galho. Mas não aparece. O que resta para esse sujeito? Nada, porque ele não tem seguro do automóvel, né? É óbvio. Não resta nada para ele. Resta o quê? Que o ladrão seja preso, encarcerado, posto na cadeia, etc., porque ele perdeu o carro dele. Não é? Jamais passa pela cabeça dele assim, porra, meu carro foi roubado, está aqui o documento, apresentei na delegacia, foi constatado, não vão achar, não é? O ladrão nunca. Será que eu não posso ser indenizado? Mas por que eu não posso ser indenizado? Porque o direito penal não considera o que aconteceu sobre você. Ele considera o que aconteceu sobre a moralidade da sociedade. Então, o que interessa saber é, um dia, se encontrarem o sujeito que roubou esse carro, o julgamento neutro, impessoal e cheio de todas aquelas luzes do espetáculo, com uma determinada punição, preferencialmente exemplar. Você vai continuar sem seu carro, sem seu automóvel. O cara que for preso vai continuar sendo, agora, parte desse constitutivo das prisões e dos ilegalismos, que não vão cessar. A prisão continuará sendo uma merda, você continuará reclamando que a prisão é uma merda, que a delegacia é uma merda, que o seu vizinho é um broxa, porque falou que ia resolver o seu caso, também não resolveu, e ficamos todos por conta do quê? É preciso a prisão. Porque sem ela seria muito pior. O abolicionismo penal pensa um pouco assim. Para que serve esse direito penal universal? Para que serve a delegacia? Para que serve o direito penal? Para que serve a prisão? Não é? Diante da situação que é possível chegar a um equacionamento entre os envolvidos numa mesa horizontalizada em torno de uma resposta percurso, em que está em jogo quem sofreu essa ação. E que é muito mais barato, estudos mostram isso, é muito mais barato o Estado indenizar a vítima de um episódio do que o que ele gasta com a prisão, hoje em dia, vinculado às organizações não só de prisioneiros, mas aos programas de parceria pública-privada, não é? Com empresários que vão ganhando a maior grana dentro dessa história também, além das ONGs da sociedade civil, organizada ou não, vocês sabem disso tão bem quanto eu. Enfim, indenizar a vítima, e agora acabou, é fundamental. É a coisa mais importante que existe nisso tudo. Aí veja, a abolição penal não é uma utopia para quando acabar o capitalismo, para quando acabar o Estado, esse papo de anarquista. Não é nada disso. Ela pode começar agora. Agora. É simples. É só você transformar. E não precisa nem ir longe. Não é? O direito civil está baseado numa relação da conciliação. Transfira esse pequeno dispositivo para o direito penal, não é? Que você cria um processo de horizontalização aonde todo o saber do juiz, do promotor, do psicólogo, do sociólogo, do economista, do assistente social, estão todos aqui nessa mesa discutindo no mesmo nível, uma resposta possível àquela situação que envolve até no infrator ele pensar sobre isso também. Ele não está lá como sujeito da vontade sequestrada para cumprir uma pena na prisão. Ele está lá também para pensar a sua situação. Não é? O abolicionismo penal também é uma politização positiva, digamos assim, não é? Fundamental. Ele é possível. Ele não é uma utopia e não é uma distopia.
E quer saber? Dane-se o Thomas Morris. Dane-se esse tempo que nós gastamos na universidade, como eu gastei com vocês, falando do Thomas Morris. Não é? Mas se não fosse essa danação em cima do Thomas Morris, a gente não ia parar para pensar essa coisa simples que eu deixei para o final, que o abolicionismo penal é viável, ele é possível nesse instante, ele não é uma utopia, ele não é uma distopia, ele faz parte dessas práticas libertárias de ação direta que foi nos legado pelos anarquistas, mas que não precisa ser, porque anarquista não reivindica nem propriedade privada nem sociedade anônima, não é? Próprio dos anarquistas. Também não precisa ser anarquista para fazer isso. É só pensar nessa prática, que nos pode ajudar a responder para quê e para quem. Não é? É muito lindo isso aqui. Eu queria terminar falando disso. Não é? Que são justamente arames farpados, quebrados, cortados, misturados com um pássaro lá em cima, né? Que é muito bacana essa imagem. Não é? Hoje em dia tem concertina. Se você fizer isso, a concertina pode te decapitar, se você tentar cortá-la. Foi claro que nós estamos vivendo um outro momento, então nós temos que também pensar de outro jeito. Não é? Chega de reclamar que a prisão não serve para nada, só cria delinquente, etc., etc., e pensar como é que definitivamente a chave pode ser de ouro ou enferrujada, a gente enfia, vira, mete o pé e quebra, e deixa aquilo fechado para sempre. Porque nós sabemos que não dá para brincar de queda da Bastilha, que tinha 4 ou 5. Abre a prisão e solta todo mundo. Quem trabalhou com manicômio sabe disso, que quem está lá dentro, não é, vive um processo de mortificação. E nós precisamos também pensar muito bem sobre quem está lá dentro. Não se trata de abrir porta, não é? Mas se trata de fechar a porta para que ninguém mais entre. Essa é a questão primordial, principal e inaugural do abolicionismo penal. Muito obrigado pelo aluguel que eu dei em vocês, né?